Sim, sim. Consegues ouvir também? É assim, eu estou a ouvir-te um bocadinho ao longe. Espera aí, deixa-me ver se é o meu. Parece-me que é o meu som. Sim. Deixa-me baixar aqui um pouco a minha musiquinha. Pronto. Já me ouves bem? Consigo ouvir, só não consigo te ver. Ah, não me estás a ver. Espera aí. Não. Pois, há aqui um problema qualquer com esta câmara. Deixa-me ver o que é que se está aqui a passar com as minhas definições Consegue de me câmara. ver? Consigo-te ver Porque perfeitamente. a Eu é que imagem tenho aqui aqui. mostra carregar. Exato, deixa eu ver. Ora, desativar. Olha, eu vou aqui ver as definições. Exato. Se tu quiseres ir falando. Acho que já descobri. Acho que é isto. Esta situação que estava aqui a acontecer. Ah, 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 ah. Acho que é isso. Agora já Espera vejo. aí. Já me vês? Mas eu ainda não me Já. estou a ver. Interessante. Ainda não me estou a Já ver. vejo Mas sim. consegues ver? Ah, pronto. Mas eu estou meia de lado, acho eu. Não Tá, sei. você tá assim num canto e a câmera É, tá toda. Você tá está assim do lado, estranho. não tá? Não, não, porque eu escolhi. Espera aí, tenho que ver aqui a definição para a outra câmara. Espera aí. É esta. Pronto, já descobri. Já descobri. Acho que seja isto. Eu há bocado tive aqui um problema porque eu não estou no sítio do costume. Porquê? Porque tenho a minha neta cá em casa e está ali fora com o meu filho também. E, portanto, por isso é que não estou no sítio do costume. Portanto, mas eu vou tentar pôr aqui as coisas, porque o que continua a acontecer, o que me está a dar a imagem é aqui esta câmara. Mas pronto, isto vai ficar bom. Vai ficar bom. É só começarmos aqui a falar sobre o nosso assunto e, entretanto, isto resolve-se. Ora, hoje vamos falar sobre o luto, não é? E sobre o tratamento do luto. Eu ia dar a hipótese ao Cleiton, já que eu estou aqui um bocadinho atrapalhada com a câmara, para falar um Sim. bocadinho sobre a introdução do nosso tema. O que é que me dizes? Enquanto eu organizo aqui a minha câmara. Diz aí qualquer Sim, coisa para os nossos sim, visualizadores, que posso já sim. temos alguns. Posso sim. Então tem Sim. alguém já na sala ou não? Já temos cinco Já? pessoas. Já temos Então, cinco pessoas. obrigado também a presença de todos, né? Online. Vamos prestigiar com a presença de todos. Então, quero agradecer também mais uma vez o convite da Cláudia por fazer parte desse dueto agora. Antes éramos o trio e agora estamos o dueto. Enfim, quero agradecer por esse convite mais uma vez. E estou super feliz por esse tema que nós decidimos falar, né? Que é luto. Que é um momento em que todos nós estamos passando por um momento tão difícil, não o mundo todo nesse momento, na verdade, chora pela perda de alguém querida, ou enfim, mas é um momento muito difícil, né? E eu gostaria de começar essa live com uma frase que é uma frase que é simples, é um provérbio hebreu que diz o seguinte: todos sabemos que um dia vamos morrer, mas parece que ninguém quer acreditar. Então, é uma situação, é uma questão, na realidade, de que todos nós iremos passar, né? Iremos passar por esse momento. Ou seja, nós estamos a falar agora sobre luto, como nós, hipnólogo, nós, terapeutas na área da hipnose clínica, nós ajudamos as pessoas a amenizar essa dor, a passar a conviver com essa dor. Eu não vou usar a palavra cura, mas digamos que, como eu poderia dizer, aceitar esse processo com mais naturalidade, sem sofrimento, sem dor. E eu acho que é um momento tão delicado, porque as pessoas estão sem tempo nem de fazer esse luto, né? Porque é tudo tão rápido, é tudo tão pressa, que as pessoas que perdem um ente querido... Vamos falar sobre o Covid, na realidade, né? Que nem tem tempo de poder assimilar de que realmente o ente querido partiu, né? Então, daí é onde já vem uma problemática, no meu ponto de vista, daí é onde já vem gerando já ali um problema, porque nós sabemos que tem que ter um tempo para as pessoas
fazerem o tal luto. E o tempo aqui em Portugal para sepultamento é muito rápido, no Brasil, muito mais. E agora com o Covid tem sido ainda mais difícil, né? Porque as pessoas não podem ir ao sepultamento, não podem fazer a última homenagem, não podem, enfim. Daí fica sempre com aquela sensação de luto não feito, né? Então, eu acho interessante, eu acho um tema que temos muito para falar, muito para poder expressar, porque é um tema que todos nós já passamos por um momento desse, né? Todos nós já passamos por um luto. E seja ele mais leve, se eu poderia dizer que existe um leve, um moderado e um mais avançado, mas pelo menos moderado todos nós já passamos. Cláudia, tá bem? Sim, 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 sim. Eu não vou mexer mais aqui nas definições da Câmara, porque, pronto, isto hoje foi assim um bocadinho improvisado. Normalmente eu costumo estar noutro local e, embora, pronto, pelo menos conseguem ver a minha cara de cansada, mas é o que sim, é o que importa, porque isto é uma reunião informal entre amigos que estamos aqui a conversar sobre um tema tão importante. E estou também a segurar aqui o meu telefone porque estou portanto, a gravar a tela e a emitir em direto para o Instagram. Portanto, estou aqui a fazer assim um bocadinho de ginástica e vou tentando escrever às vezes para responder, como por exemplo a Armandina, David e ao David, que já nos disseram boa noite, e eu respondi boa noite a todos. Estou muito feliz que tenham aderido e estou muito feliz também por todas as pessoas que manifestaram o interesse de ver mais tarde esta gravação. Estamos em casa, portanto isto é normal que se ouça pessoas a falar, eu tenho pessoas a falar na sala ao lado, o Clayton também tem a casa dele com, portanto, um cachorrinho, eu tenho os meus gatos, é normal. O que é importante é que nós estamos aqui para falar convosco sobre este tema tão importante de uma forma extremamente válida, ainda por cima hoje em dia, por causa do Covid-19, tal e qual como o Clayton referiu. Portanto, o que eu queria realmente dizer sobre esta situação do Covid era isso que o Clayton esteve a referir, e também que, por exemplo, cá em Portugal, e já sucedeu desde que começou o Covid-19, já faleceram duas amigas minhas, uma logo no início da pandemia, em abril do ano passado, a Rita Júlio, e da qual eu não pude sequer despedir, portanto, no funeral, não é? O que fez com que, por exemplo, eu também, durante algum tempo, parece que não é bem real a situação, não é? E isto também faz muitas vezes, digamos, uma espécie de moça no tipo de luto que nós estamos a fazer, ou que podemos fazer, porque a qualidade do luto também depende da forma como nós nos preparamos para a morte das pessoas, não é? Ou como nós respondemos à morte da pessoa, isto se for uma morte súbita. Normalmente, quando as pessoas estão doentes, não é o caso do Covid, porque será uma doença mais, menos, portanto, mais curta, digamos, não é? Não tem assim, digamos, anos. Boa noite, boa noite. Aqui a São Almeida está-nos a dizer boa noite de Luxemburgo, boa noite aqui de Portugal, muito prazer da sua companhia. Mas como eu estava a dizer, o Covid, as pessoas, algumas faleceram com alguma rapidez, outras faleceram por causa de algumas complicações de doenças que já tinham antes, e não do Covid, mas por causa da situação do Covid tivemos problemas na forma como foram enterradas, na forma como se pôde fazer o luto, porque também não se pôde muitas vezes assistir ao funeral. Agora já se pode, mas também de algumas formas mais contidas. Portanto, tudo isso acaba por mexer com a forma do luto. Estou completamente de acordo com
com o Clayton. E esta situação sobre o luto, portanto, esta live sobre o luto, nós não queremos que, obviamente, dar uma aula sobre o que é o luto ou sobre como lidar, portanto, isto não é uma aula, isto é uma forma de nós falarmos sobre um assunto que é tão importante e deixarmos algumas, digamos, algumas guias para vocês perceberem como é que também os terapeutas podem ajudar a lidar com isso, certo? Portanto, porque ninguém pode dizer a ninguém que o luto está a ser feito de forma errada ou de forma correta. Portanto, é porque o luto é uma experiência individual, mas o terapeuta pode ajudar nessa experiência individual a ultrapassar variadas fases. Boa noite, Sofia, boa noite. A Sofia também está agora aqui a acompanhar-nos. Deixa um beijinho grande para si. Cláudia, eu não consigo ver comentário nenhum, porque eu estou falando no telemóvel, não estou com o computador ligado. Eu estou a ver. Se alguma coisa, por favor, eu não estou conseguindo ler. Me desculpem, mas é isso. Mas depois vês mais tarde. É isso. Só não vou conseguir interagir um pouco, porque eu não consigo ver. É isso. Mas é interessante isso, porque é um tema que eu acho que já é muito falado, que ainda vai dar muito o que falar ainda, né? Esse tema luto. Porque é uma questão em que, como eu falei, todos nós já passamos, ou passamos e vamos continuar a passar, porque nessa vida é assim mesmo. É como um espetáculo, né? Uns entram em cena e outros saem e outros entram. Então, na vida é mesmo assim que acontece. E com a terapia, com a hipnose clínica, que é a nossa área, nós podemos amenizar essa dor. Conseguimos ajudar o cliente com algumas ferramentas muito direta, muito, sabe? Conseguimos ter um resultado muito eficaz com o luto. Mesmo no início das minhas sessões, eu lembro que eu trabalhei alguns lutos e a minha primeira sessão foi um luto, na verdade. Ali teve um luto ali também para ser feito e eu achei que foi algo tão muito interessante porque nós terapeutas, nós hipnólogos, nós estudamos, nós sabemos a eficácia das técnicas, né? Porque é estudada, é testada. E quando a gente começa a ver ainda mais os resultados na vida das pessoas, é muito satisfatório, é uma alegria imensa você poder ajudar pessoas a pessoas que param, não querem nem mais viver, né? Perde até a vontade de viver quando não consegue lidar com essa situação. E depois você vê um cliente seu sair do seu consultório, do seu espaço, feliz, novamente com aquela vontade de querer viver, querendo, entendendo um pouco melhor do que é o processo da morte, né? O que significa a morte. E é um assunto também que, para mim, não é falando só da parte da hipnose, mas falando como terapeuta, falando também como da parte espiritual também, que é uma parte também que me fascina muito. Eu acho que o luto sem a espiritualidade não conseguimos trabalhar. Eu acho que o luto e a espiritualidade estão ali, os dois juntos. E é bem interessante isso porque nós não aprendemos espiritualidade em escola. Nós não aprendemos espiritualidade em curso. Nós aprendemos, claro, aprendemos a entender melhor como podemos trabalhar a nossa espiritualidade, como podemos desenvolvê-la. Mas é uma coisa que, ao aplicar o dia a dia, com bons modos, com respeito ao próximo, com amor ao próximo, com princípios que nós sabemos que é válido, que vai fazer com que nós possamos trabalhar a nossa espiritualidade. Continuando também, tem uma outra frase, se a Cláudia me permite eu continuar? Sim. Posso? Eu permito. Tem uma outra frase também que diz o seguinte: ninguém escolhe como vai morrer, nem mesmo quando, mas podemos decidir como vamos viver. Então, eu acho que uma maneira para a gente passar dessa vida para uma outra, eu acho que nós aproveitamos aqui o momento aqui na Terra para praticarmos mesmo bem, para procurarmos fazer o nosso melhor como ser humano. Daí, ao fazer esse tipo de coisa, entendermos um pouco mais, procurar conhecer um pouco mais sobre espiritualidade, isso facilita muito o trabalho. Na minha opinião, facilita muito o trabalho do terapeuta e facilita muito o processo da pessoa que vai até nós. E essa frase é do João Baia.
não sei como você pronuncia bem esse nome, mas esse é o nome do outro. Então, é isso, nós não escolhemos o dia que nós vamos partir. Então, por isso, gente, que é tão importante aproveitarmos este processo que nós estamos aqui. É aproveitar cada momento, é não desperdiçar uma oportunidade para dizer: Cláudia, você está linda, parabéns por isso, obrigado por aquilo, sabe? Coisa desse tipo, não desperdiçar uma oportunidade de dar um elogio sincero, não desperdiçar uma oportunidade de mostrar afeto pelo próximo, né? Estou fugindo um pouquinho do tema luto, talvez, mas eu Acho que acho tudo faz parte. Eu acho que tudo faz parte. Eu acho que para nós, para facilitar esse processo do luto, quando nós passamos a nos conhecer, a entender mais como esse processo ele é feito, facilita muito, facilita demais. E tem também um estudo de uma suíça, ela agora eu a área dela, psiquiatra. Ela é uma psiquiatra suíça muito conhecida no meio da terapia, chamada Elizabeth Kubler-Ross. Não sei como é que pronuncia, mas ela criou uma técnica, ela criou uma técnica para poder nos ajudar a compreender que o luto ele tem um começo, um meio, né? E tem um fim. E é engraçado que ela faz um gráfico como se fosse isso. Descemos, descemos, quando chegamos aqui no fundo do poço, nós temos a oportunidade de bater, de certeza que nós vamos bater. Bater ou afundar, ou bater e sair lá de dentro. Então, é bem engraçado o gráfico que é mais ou menos assim. Descemos, descemos, batemos, escolhemos ficar e nos afundar junto com o luto, ou batermos e voltamos a subir. Não voltamos. Por que nós não voltamos a subir do mesmo lado? Porque nós vamos, no meu ponto de vista, nós vamos sair daquele processo mais elaborado, mais digamos que mais evoluído. E nós vamos aprender com aquele processo e vamos passar a conviver. Por isso que nós não voltamos, né? Nós saímos daquele processo. Então, é bem interessante esse passo a passo que ela descreve. E lá na frente eu vou poder explicar um pouco mais, que nós terapeutas usamos muito, né? Estou falando aqui entre eu e a Cláudia, que somos hipnólogos, somos formados em hipnose clínica, mas também temos algumas outras formações, né? Sim. Não vou dizer que eu não sou só hipnólogo, nós não somos só hipnólogos, somos terapeutas e temos outras áreas que nós gostamos também de trabalhar e é isso. Então, é bem interessante essa questão de nós fazermos uma reflexão agora, no hoje. Como é que está a minha vida, não é, Cláudia? Como é que está a minha vida? O que é que eu estou fazendo dela, não é? Eu acho que quando nós dizemos para as outras pessoas o quanto nós a amamos, o quanto ela é especial, quando nós não nos preocupamos com as coisas só que estão ao nosso redor e focamos no principal, que é a nossa evolução como ser, o que é que acontece? É mesmo quando as pessoas queridas partem dessa vida para outra, nós estamos resolvidos com ela. E ao estar mais resolvido com ela, o que acontece? Nós passamos a aceitar melhor esse processo. Cláudia? Passo a palavra para você. Não, eu estou gostando de ouvir mesmo. Até porque há uma coisa que eu queria também dizer boas-vindas à Isabel Soares, nossa professora. Beijinhos. Nossa professora de hipnose clínica. É o meu marido, Luís Almeida, que também está a mandar beijinhos aqui da sala ao lado. E obrigado por estarem connosco. Mas realmente é mesmo tudo isso que tu disseste. Principalmente porque muitas vezes quando a pessoa depois temos uma perda na nossa vida, ou seja de alguém que seja, portanto, ou mesmo familiar, que seja um ascendente, ou pais, ou tios, ou avós, ou irmãos. Eu, por exemplo, também já perdi um irmão há coisa de mais de 20 anos atrás. O que, portanto, tudo isto depois mexe com a nossa vida e mexe com a nossa estrutura e até nos mostra muitas vezes o que é e qual é a nossa missão de vida. E se estamos ou não a viver a nossa vida com qualidade, que é isso tudo que o Cleiton esteve a dizer. Portanto, este tema, o luto, como se vê, é muito abrangente
e é isso mesmo que nós estamos a tentar transmitir. E eu acho que o Cleiton esteve maravilhoso mesmo a falar sobre todas estas questões, que são as questões espirituais, as questões pessoais, as questões do desenvolvimento da pessoa, portanto, tudo está envolvido neste tema. Também existe depois outras questões que são a posteriori da morte, que são, por exemplo, as fases que as pessoas vivem quando estão depois digamos, a digerir o luto. Há sempre a fase da negação, como nós já sabemos. Há depois também outras fases. Podemos falar também da fase da raiva, portanto, de ficarmos com raiva porque é que a pessoa faleceu, se foi por acidente, porque é que aconteceu assim. Depois podemos também passar por uma fase de negociação ou de depressão e depois é que passamos por uma parte de aceitação. Isto quando, portanto, o luto segue patamares expressivos de uma forma bem delineada, porque por vezes pode não suceder assim. O que é que eu quero dizer com isso? Pode até começar mais tarde, portanto a pessoa pode perder alguém e depois viver aquele momento quase numa catarse, porque não está ainda bem a acreditar, que eu acho que às vezes é o que está aqui a acontecer muito com esta situação do Covid, e depois mais tarde ter situações que podem levá-lo a uma depressão profunda, depois até mesmo por bastante tempo, porque não se fez um processo com aquele princípio, meio e fim. Até porque, e já existem estudos feitos por várias entidades ligadas à área da saúde, que no momento, eu depois posso deixar num comentário que eu estive a ler, portanto, quando me estive aqui a preparar para esta live, mas neste momento não consigo vos dizer precisamente o nome das instituições que o estão a fazer, mas existem, que já estão a estudar o impacto que o luto no tempo do Covid-19 vai ter no espaço de 10 anos na nossa sociedade. Portanto, como vemos, isto é um tema muito forte na sociedade, ainda mais forte hoje em dia, porque é uma pandemia a nível global, são centenas de milhares de pessoas que estão a desencarnar, o que também a nível espiritual provoca que existe também, e isso é para outras conversas, não vou me aprofundar muito aqui, mas também o plano astral também está a ficar um pouco sobrecarregado com estas almas que muitas vezes nem se apercebem que fizeram a transição, e os próprios familiares deste lado, que também ainda estão a tentar entender o porquê de, às vezes, pessoas que estavam bem terem partido. Portanto, como veem, isto é um tema extremamente, digamos, rico para análises e debates, e nós não estamos aqui para dizer que vai ficar tudo falado hoje, obviamente que não. Estamos só mesmo a dar um lamiré sobre tudo o que pode ser falado sobre isto. Como é que a hipnoterapia pode ajudar no processo do luto? A hipnoterapia é uma ferramenta dentro da terapia que tanto o Cleiton ou eu oferecemos. Portanto, vão haver outras ferramentas, certo? Mas mesmo falando mais na parte da hipnoterapia, com certeza vai nos ajudar, por exemplo, a fazer a despedida, não é? Se não foi possível a despedida, conseguiremos fazer a despedida de uma forma mais forte para nós, obtendo uma catarse maior e conseguindo também assim ultrapassar, por exemplo, o dilema de não se ter conseguido dizer tudo à pessoa, de não se ter aceitado certas coisas que se passaram entre nós e a pessoa, por exemplo. Como é que eu posso dizer isto de uma maneira mais simples para compreenderem? Imaginem, faleceu um amigo e vocês não conseguiram despedir-se da pessoa porque já não a viam há muito tempo, porque estavam, portanto, num contexto de isolamento social, como estamos agora a viver, não é? Portanto, cada um para o seu lado.
e também não conseguiram fazer o próprio funeral da pessoa, não conseguiram assistir. A hipnoterapia vai ajudar-vos, porque vai conseguir que o vosso inconsciente também acompanhe esse processo e o vosso consciente fique mais calmo em relação a esta situação. Vamos ajudar com toda a certeza, obviamente vai depender depois de tudo que cada um passar e de cada um precisar de ver ou sentir ou experienciar. Pode ser necessário falar diretamente para a pessoa, e não é porque a pessoa faleceu que nós deixamos de poder falar com ela. Portanto, nós podemos fazer então essa despedida num contexto de consulta hipnoterapêutica. Outra coisa que eu gostaria de falar é que, por vezes, o perdermos alguém e não sabermos lidar com isso pode levar a adições. Adições de droga, adições de álcool, adições de comer sem destino, portanto uma compulsão por comida, ou para ver conteúdos, sei lá, menos charmosos na internet, assim. Portanto, como vêem, pode depois abrir a porta para muitos sintomas de que algo não está bem na nossa vida. Portanto, já sabem, podem sempre contar com os terapeutas que sejam certificados e que estão devidamente habilitados e que estudam e que se empenham por vos ajudar a ultrapassar estes dilemas, sem dúvida. Eu queria dar outra vez um beijinho à Isabel, porque ela tem deixado aqui muitos beijinhos e eu espero que ela esteja a acompanhar-nos. Pronto, passo a palavra novamente, Cleiton. Então, é isso. E é interessante também, obrigado mais uma vez, Isabel, que a nossa figurinha aqui está sempre presente, gratidão. E é uma coisa também que nós, quando... eu lembro quando eu estava fazendo o meu curso, eu lembro que tinha uma parte que dizia o seguinte: para se fazer um luto tem que ter um tempo, tem que ter um tempo estimado, não se pode fazer um luto com um tempo curto depois da morte. Por exemplo, eu não posso fazer um luto com 1 mês, 2 meses. É um tempo muito baixo para as pessoas conseguirem resolver essas questões. Então, o ideal, se eu não estou enganado, são 6 meses que nós aprendemos, que nós passamos a fazer esse luto. Podendo ser 4 meses, dependendo lá da pessoa, mas o ideal seria a partir do 6º meses é que nós poderemos tratar, ajudar as pessoas a resolver essa questão. Né? Por quê? Porque, como eu estava falando logo no início desse bate-papo nosso aqui, eu achei interessante quando eu cheguei aqui na Europa, quantas pessoas aqui conseguem lidar melhor com a morte do que no Brasil. É muito interessante isso. Eu acho que as pessoas lá parecem que não sabem lidar muito. Todo mundo sofre. Sofre no Brasil, sofre na Europa, mas tem uma maneira diferente de expressar o sofrimento. Então, eu sempre achei a morte uma coisa tão terrível, porque a morte sempre representou para mim não só não voltar a ver aquela pessoa mais nesse processo, mas também o sofrimento dos familiares, dos amigos. Então, tudo que rematava para mim o funeral, a morte, eu me afastava, eu tinha mesmo pavor. Eu me lembro que no Brasil, lá eles vendem os caixões para os mortos em vitrines, em montras. Então, eu passava no autocarro para dar aula de balé, como algumas pessoas sabem. Eu fui formado em balé clássico e dei aula há mais de 10 anos de balé clássico. Então, eu lembro quando eu estava indo para dar aula, eu olhava muito lá. E aquilo me dava uma... Então, eu cresci vendo aquilo. Sempre aquilo me trazia uma sensação de peso. Estou a ouvir com alguns cortes, Cleiton. Espera. Será que é a internet? Não, agora estou a ouvir bem. Espera. Então, como eu estava a falar, no Brasil nós temos os caixões em algumas cidades, ele é vendido e exposto em vitrine.
Então, as pessoas quando passam no seu carro, no outro carro, chegou a ver alguns caixões expostos à venda. Então, aquilo me traz sensações muito ruins. E, então, é a cultura que nós crescemos com aquela cultura de que a morte é o fim, que a morte nunca mais vamos voltar a ver, e que a morte é o fim de tudo. Então, nós passamos a não aceitar a ideia da nossa. E aí nós não entendemos o que é a morte, como nós não entendemos o que é a morte, nós passamos a sofrer muito por aquilo. E quando eu cheguei aqui na Europa, eu já vi que a maneira das pessoas fazerem um luto aqui é muito diferente do nosso. Eu, no início, eu achava que as pessoas nem sofriam. Como é que as pessoas são tão... não conseguem expressar tão mal, mas é a maneira de lidar com isso, é a educação que tiveram, né? Isso me faz lembrar algumas pessoas que eu conheço da Bélgica, e quando os familiares morrem, eles passam uma semana para sepultar. Uma semana. Esse tempo eu acho interessante isso, que antes eu pensava assim, nossa, que horror. Eu vou passar uma semana tendo que ver o morto, ai, que sofrimento, tanta dor. Não. Hoje eu já vejo de outra forma, de um outro lado. Hoje eu já vejo que esse é um tempo que vai ajudar até mesmo no processo da aceitação. Sim. Hoje, no outro dia, às vezes nem 24 horas faz, já é sepultado. Então é muito difícil as pessoas entrarem nesse processo da própria aceitação, né? E o modelo da senhora Elizabeth Royce, que é era Estou a deixar-te ouvir outra vez, Cleiton. Mas engraçado, a semana passada eu fiz a minha live com a mesma internet e não tive esse problema. Agora, não, mas agora estou a ouvir bem. Agora... em casa. Não tenho, eu tenho menos sinais, talvez. Não sei, mas agora estou a ouvir outra vez bem. Pô, Cláudia, quando eu começar a falhar... Eu faço-te assim. Pois, até aqui a ação está a dizer que está com muita dificuldade em ouvir e perceber. Mas, por exemplo, agora está ótimo. É o que a Isabel diz e é verdade, agora está ótimo. Pronto, mas quando começares outra vez a falhar, eu faço-te assim outra vez, está bem? Está bem. Se calhar é de fazer um bocadinho mais de projeção de voz, talvez seja isso. Está bem. Mas, Nina, não faz isso. Então, a senhora Elizabeth, essa psiquiatra, ela desenvolveu um modelo que foi experimentado, usado em faculdades, em hospitais, para ajudar os médicos, enfermeiros e até mesmo a própria família a lidar melhor com esse processo. E esse modelo, a Cláudia acabou de falar já sobre ele, que eu gostaria de voltar e a frisar um pouquinho mais. Que ela diz, lembra que eu falei dessa caída, desse modelo que nós estamos num patamar e começamos a descer, batemos Sim. ali embaixo e temos temos lá a chance de fazer duas escolhas, ou nos afundar ou subir, sair lá de dentro, né? E o primeiro passo, ela diz, é a negação. Nós passamos a negar, nós não acreditamos, nós não queremos acreditar. Nós passamos não é possível. Aquela negação, né? Então, esse é o primeiro passo que acontece quando perdemos um ente querido, a negação de que aquilo aconteceu. Exato. Por exemplo, a expressão cair a ficha, que vem dos telefones, que nós colocávamos para cair e falar. Então, é preciso um tempo para poder a ficha cair, né? E a pessoa passar a não ter essa negação, né? E passar realmente aconteceu, mas demora um bocadinho. Então, o primeiro passo que a senhora Elizabeth Royce ela explica é a negação do fato, a negação do luto. O segundo, ela fala que é a raiva, é a revolta. Sim. Por que isso aconteceu com a minha esposa? Por que isso aconteceu com o meu marido? Por que isso aconteceu com a minha mãe? Com o meu pai, com o meu filho? Por que ele? Por que ela? Eles eram uma pessoa tão boa, tem tanta gente má no mundo, porque logo eles. Então, a revolta, né? Que bate Sim. lá no corpo da psicologia, porque elas não aceitam porque tanta gente ruim aos olhos dela, né? E aquela pessoa tão querida foi embora. E isso é o segundo passo que a senhora Elizabeth ela explica. Aí o terceiro depois da revolta, da raiva, é a depressão. É quando a pessoa passa... Engraçado. Peço desculpa, não te aparece aí a negociação ou a barganha?
Sim, aparece. Aonde a barganha? A barganha ou a negociação antes da depressão, portanto, a seguir à raiva, não é? Temos a Depois da parte depressão. antes da Depois da depressão. depressão. Depois. Aí aparece até depois, que é engraçado, porque eu no estudo que eu tenho, Eu não estou conseguindo perceber. Você fala aparece aonde? aparece nestes quadros do estudo, não é? Portanto, tu estás a falar de uma senhora chamada Dona Elizabeth. E E pronto. E o quadro do estudo que realmente eu retirei, que não é o da Dona Elizabeth, que é de uma instituição que fez o estudo, fala da negociação, não é? Que em brasileiro se diz a barganha, antes ainda da depressão. Ou seja, que a pessoa entra ali numa negociação, que parece que tenta negociar o facto da pessoa ter falecido, ou de justificar com uma barganha de a pessoa faleceu, uma espécie de negociação com esse sintoma, antes ainda da depressão, o que é agora que eu estava a achar diferente. Mas pronto, também não há problema nenhum, não é? Que não há problema lembra da nenhum. matemática que a ordem não altera lá o fator? Então, enfim. Mas depois desse ponto da negação, da raiva, de condenar o mundo e a todos, há esse ponto mesmo da pessoa sentir uma tristeza muito grande. Há também Sim, essa parte que a pessoa se sente, vamos dizer, a negociar com ela mesma, né? Não, mas isso vai acontecer também comigo. E se aconteceu com ele, exatamente. vai acontecer com o outro. Então, acontece isso, e poderá acontecer também de acordo com o estudo dela, que eu lembro que eu tinha preparado esse material, digamos assim, Sim, sim, seria sim, sim. depois da depressão, entre a depressão ali, quando a pessoa chegou na depressão, onde ela Sim, sim, começa sim. a fazer isso. Mas, já que você tocou nesse assunto também, que eu deveria me aprofundar mais ainda nisso, mas faz sentido também ver essa questão de, antes de entrar numa depressão, ter esse tipo de negociação. Mas eu vou acompanhar a minha linha de raciocínio também. Então, Claro, 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 estamos claro. na parte da depressão, e na parte da depressão é onde nós começamos a sentir aquela tristeza muito grande, a vontade de não querer mais fazer nada, porque Hum, perdemos aquele ente querido. E daí nós não sentimos vontade de mais nada, né? E ao não passar a não sentir mais desejo de praticar mais nada, não conseguir ver além, né? Só consegue ver aquele momento ali, aquele momento sutil, é que no meu ponto de vista, onde é que nós temos a escolha entre bater e subir ou permanecer cavando e se aprofundar ainda mais, que é entrar ainda mais nessa depressão, né? Se aprofundar ainda mais nessa depressão. Então, é triste quando as pessoas chegam a esse ponto e não têm um suporte, não tem um familiar que pode indicar a ajuda de um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, que normalmente eles vão encaminhar para nós. Porque eu lembro que eu tive uma cliente que o próprio psiquiatra encaminhou para mim, falou, olha, o que eu posso fazer por você é isso aqui. E deu para ela a medicação, esse tipo de coisa que você precisa, eu não posso te dar. Eu peço que você procure um outro profissional. E pronto. E indicou um terapeuta. Então, eu acho que é interessante ter alguém, não é? Que esteja de fora, que não seja a pessoa que está passando por esse processo da dor, que consiga enxergar que o outro está precisando de ajuda e propor para ela uma ajuda, né? E se for nós a estar nesse processo, lembrarmos que esse processo faz parte todo esse processo de sentir a tristeza, de não aceitar, da não aceitação, da revolta, da raiva, e saber que depois nós temos uma escolha se queremos nos afundar ou sair daquele processo. O quarto modelo o quarto passo que ela diz, que vai entrar aí a barganha, que a Cláudia fala, que ela fala, né? Eu quero sair disto, ou seja, eu não aguento mais ficar aqui, eu já não aguento mais essa dor, a vida já não tem mais sentido para mim, eu já não aguento mais, eu não tenho vontade de trabalhar, eu não tenho mais aquela vontade de continuar a estudar, parece que o mundo perdeu a cor, tá tudo preto e branco. Então é onde a pessoa ela entra nesse processo de querer sair, já não aguenta mais. Então, há pessoas que já não aguentam mais, quer sair dali, não é? Que eu costumo dizer com os meus clientes
que é como se fosse, elas estivessem dentro de um casulo mesmo, apertado, e de repente elas tiram rebenta aquele casulo e sai dali novamente voltar a voar e voltar a respirar novamente, porque eu acho que é uma sensação de aperto, de dor, de sofrimento, de estar isolado, parece que realmente tem alguém a nos enrolar, ou estamos enrolados num monte de faixa com uma múmia, digamos assim, de que nos sentimos cada vez mais sufocados. E quando nós passamos a perceber que estamos nesse estado, dizemos, bom, já não quero mais isso. Já chega, já chega. Daí é onde nós passamos a querer sair daquele processo. Mas eu volto a dizer, aí é onde entra o nosso papel como terapeuta, como hipnólogo, como Claro, terapeuta, claro, claro. e ajudar as pessoas a passarem por esse processo com mais facilidade. Porque no meu ponto de vista, não só do meu ponto de vista, mas no ponto de vista terapêutico, essa questão só é resolvida quando existe a aceitação, não é? Quando nós Sim, sem dúvida. isto aconteceu, de que não há nada que eu possa fazer para mudar isso. Então, eu me agarrar com os momentos maravilhosos que eu tive com aquela pessoa, né? E se agarrar com aquilo. Bem, Cleito, Cláudia, Isabel, os terapeutas estão aqui em sala, eu não consigo passar por isso só. Estamos nós aqui em campo, estamos aqui prontos para poder fazer isso. Estamos atendendo online também, sem problema nenhum, não é isso, Cláudia? E o quinto passo, que a Elizabeth ela diz, que é a aceitação, como eu tinha mesmo falado. Porque quando nós passamos a aceitar, é engraçado que não tem graça, mas eu acho que todos os processos de ele é resolvido normalmente com aceitação, né? Quando a aceitação, quando você aceita que aquilo aconteceu, que estou naquele processo, que aquilo passou, que aquele será um passo que também eu irei dar, nós passamos a aceitar, parece que dói menos. Mas essa aceitação não é da boca para fora, é sentido. É sentido. E só é sentido quando nós temos capital, como vocês dizem aqui, capital para isso. E se nós não temos, estamos nós aqui terapeutas para isso. Não é vergonha nenhuma para pedir ajuda. Não é nada vergonhoso. Pelo contrário, quando nós reconhecemos que precisamos de ajuda, eu acho que é mais um passo, é mais uma resposta do quanto forte nós somos, para reconhecer até que ponto nós podemos ir. Exato. Cláudia? Sim, sim, sim. Não, é importante que a pessoa possa falar tudo e dizer tudo o que pensa sem grandes cortes, que é para a gente conseguir também ficar com todo o senso de compreensão daquilo que a pessoa está a querer dizer. Eu vou só aqui despedir-me dos meus queridos. Anda cá, bebê, anda cá só para as pessoas verem a tua cara. Olha, vocês vão ver a menina que estava a fazer muito barulho ali na sala, está bem? Olha ali a Ritinha. Sim. Diz assim, olá! 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 Esta é a minha neta. Sim. Sim. Estava a fazer muito barulho na sala. É o barulho que se ouve ali na sala que parecia que estávamos a ouvir uma TV. Era aqui a menina a falar. E agora vai embora, não é? Vai com o papá para casa, não é? Está fatíssimo. É linda. Beijinhos, então. Tchau, meninos. Ai, pera. Diz assim, tchau, até à próxima. Sim, tchau, beijinhos. Tchau. Tchau. A avó liga, depois a avó liga, tá? Tchau. E então é assim, era o ruído que estávamos a ouvir. Tchau, bebê. Tchau. Sabe, depois eu volto aqui de novo. Sim, voltas cá de novo, sempre que tu quiseres. E depois eu tirei outra foto da tua casa, tá bem? Tá bem, moça. Tchau. Pronto. E sim, beijinhos, tchau, beijinhos. Elas agora vão embora, que já está a ficar tarde depois para ela se deitar. Mas pronto, e embora hoje ouçam algum ruído de fundo, mas é assim mesmo, e a vida tem que ser vivida dentro de tudo o que se apresenta, e nós temos que realmente aproveitar os momentos com as pessoas que nós amamos, com os filhos, com os netos, com os amigos, nem que seja online, como estamos agora eu e o Cleiton aqui a fazer, e que estamos a partilhar com vocês.
E Pronto, saber, não é, Cláudia? E sabemos também de que como a vida é uma só, eu acho que quando nós viemos para a Terra, nós viemos com prazo de validade, não é? Mas nós parece exatamente. que não queremos acreditar, achamos que acontece com menos conosco, não é? E esse prazo Uhum. de validade nós não sabemos, não conseguimos ver onde é que está, não é? Então, aproveitar em praticar o bem, em ajudar um ao outro, em sermos honestos, sermos verdadeiros, sermos É amáveis, verdade. sermos gentis. Eu acho que para podermos sermos felizes e lembrarmos também de que esse processo da morte, o nosso ente querido passou, mas chegará a oportunidade de eu também experimentar isso Uhum. também. Claro, Exato. todo mundo é humano, Toda a todo gente, toda a gente. natural, é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Por isso que eu acho que quando entra a espiritualidade, torna tudo muito mais fácil, né? Sem Nós dúvida. uma, um sentimento, não é nada comprovado, ninguém foi lá e voltou, mas nós passamos a ter uma ideia mais ali, mais elaborada, digamos assim, que acaba sendo mais fácil passar por esse processo. Então, isso me faz lembrar de que quando eu tive uma cliente que trabalhei o luto, é bem Uhum. interessante ver quantas pessoas ela se emociona, sabe? Porque nós terapeutas levamos até mesmo a própria pessoa. Nós vamos lá ver, não consegui, a pessoa não conseguiu fazer o luto, não conseguiu se despedir. Fazemos ali usamos algumas técnicas para fazer com que a pessoa ela esteja com a pessoa querida, né? Mesmo que seja Exatamente. ela no inconsciente dela, né? Mas mesmo assim ela vai até lá, ela resolve aquele processo. Eu me lembro de ter vezes que eu estava dando consulta e eu via o meu cliente, a minha cliente chorar durante o processo, chorar e se emocionar, sabe? Então não tem palavras não. Então vamos usar esse recurso da hipnose, né? Vamos usar esses recursos da hipnose que é tão maravilhoso para podermos tratar essa dor que está sendo espalhada pelo mundo inteiro. Então, estamos a falar aqui, eu e a Cláudia, mas existem diversos terapeutas. Veja lá o que você se identifica mais, que você confia. Vai lá, Claro. procura ajuda. Porque um luto mal curado vai trazer muitos problemas para a nossa vida. Então, não podemos guardar lutos, né? Exato. E há outra coisa ainda que eu estava-me aqui a recordar. Quantas vezes, e nós sabemos isto, que existem relações tóxicas, por exemplo, dentro da família, não é? E isso depois também vai tornar-se uma questão dentro do luto que se vai fazer, não é? Porque muitas vezes nós encarnamos dentro das famílias hum, para evoluir, não é? Para evoluir. Portanto, os nossos maiores desafios, sem dúvida, são com os familiares ou com as pessoas que mais se chegam a nós. E é por isso que nós dizemos que muitas vezes nos custa mais a traição de quem está mais perto, de quem está longe, e que custa mais sermos às vezes ou humilhados ou incompreendidos por quem realmente nós amamos muito. Mas, portanto, isto lembra-me que existem, sem dúvida, muitas relações tóxicas dentro das famílias e dentro também, às vezes, de casos de amizades ou mesmo de casamentos que duram até à morte, porque hoje em dia, ainda dentro da cultura portuguesa, existe essa forma de pensar. Portanto, também é um processo, às vezes, mais doloroso, porque já existia uma situação anterior que provocava sofrimento e não chega a haver, digamos, aquele conhecimento pleno do que é a missão de cada um, de qual é o caminho de evolução de cada um, e isso também pode ser ajudado dentro da terapia. Isto ou com a apometria, de certeza, ou com as constelações familiares e também com a regressão, por exemplo, a vidas passadas dentro da hipnose. Porquê? Porque muitas vezes temos situações de relações tóxicas dentro da nossa família ou com pessoas muito chegadas a nós, porque vêm já de vidas passadas. E o Clayton tem uma live no perfil dele muito boa sobre regressões de vidas passadas, que eu deixo a todos aqui já um convite para darem lá um olhinho, porque foi um tema bastante assertivo e que eu gostei muito de ouvir e que eu penso que todos gostarão. Penso que todos gostarão. Portanto, como vêem, até mesmo a forma como nós nos relacionamos depois com as pessoas
pode ajudar ou dificultar o luto. E depois é preciso realmente saber ver se estamos a conseguir fazer o luto ou não e se estamos a precisar de um terapeuta para nos ajudar ou não. Vou aproveitar uma coisinha, que é, eu vou oferecer às pessoas que partilharem, pode até mesmo ser após este vídeo, após o direto ter acabado, mas, portanto, durante o dia de amanhã vocês ainda vão ter essa hipótese. O mais que partilharem este direto, este vídeo que fica aqui gravado, que está no perfil do Clayton e que está no meu e que já está em alguns grupos, e quanto mais o partilharem, se o partilharem, digam-me que partilharam e aonde, podem partilhar por Messenger, podem partilhar por e-mail, podem partilhar até mesmo em determinados grupos que vocês acham que podem. Eu não gosto de pedir isto porque às vezes também é um bocado de abuso de entrar digamos, na egrégora de um grupo que não tenha nada a ver com isto, não é assim, façam-no com algum cuidado. Eu vou oferecer às pessoas que me enviarem, por exemplo, um print screen de que partilharam pelo menos com 10 pessoas este vídeo, e às 2 pessoas que tiverem mais partilhas efetuadas, mas pelo menos 10, está bem? Eu vou oferecer 2 sabonetes veganos, um de hortelã-pimenta e outro de sal mediterrâneo, para que vocês possam experimentar. São muito bons, são feitos por mim de raiz e depois explicarei com mais cuidado o que é que eles são e quais são as benesses que vos podem dar. Vocês sabem que há sempre um miminho, nestes 15 em 15 dias há sempre um miminho, está bem? Mas neste momento eu gostaria de pedir também o vosso miminho para nós, que é ajudar-nos a partilhar aquilo que nós debatemos aqui, que é para as pessoas ficarem a conhecer mais as hipóteses de se curarem com um tratamento que para mim é fabuloso, como é a hipnose clínica e toda a programação neurolinguística que fazemos com as pessoas durante o tratamento. Deixa-me só aqui abrir, passo-te a palavra, que eu vou aqui abrir a porta à gata. Vou abaixar um bocadinho. Aproveitando a deixa da Cláudia em oferecer, eu vou oferecer para quem... Vou fazer feedback, amor. Procurar, né? No Messenger, sei lá, e dizer que quer, eu ofereço também 2 consultas, uma anamnese e uma segunda consulta via online. Então, quem tiver interesse, mas tem que ser falado comigo lá em privado, botar lá a mensagem, e eu vou ver quem foi que me mandou primeiro. Quem mandou primeiro receberá isso. Maravilha. Maravilha. Vocês no processo de vocês, né? Será um exatamente. Ótimo. E eu posso-vos dizer que aproveitem, enviem já as mensagens para o Clayton, porque é uma oferta espetacular. Você está bem satisfeito por ela, né? Diz, desculpa. Partilhe muito também, né, Cláudia? Sim! Partilhem muito, partilhem. Ajudem-nos, porque é assim, nós, o Clayton trabalha muito, e eu também, e nós, para além de trabalharmos muito, somos apaixonados pela terapia e estamos sempre a estudar, quer dizer, enquanto muitas pessoas, e isto é uma escolha nossa, e é óbvio que é uma coisa que nós fazemos com todo o agrado, mas é óbvio que nós gostaríamos de ver que as pessoas também partilham mais estas coisas e para além de vocês que são pessoas espetaculares e que estão aqui connosco e a apoiar-nos e tudo mais, mas também assim chegaríamos, olha, também assim, ela assim, mas sabem porque é que estão tão ativos? Porque também vem aí toda esta conjuntura que está por aí, isto também está tudo em alvoroço, são as crianças, são os pets, não é? Os meus também não param, não sei o que é que se passa, mas
E nós também, e nós também. Eu pelo menos noto isso em mim. Mas acabando só esta situação das partilhas, era mesmo porque isso ajuda-nos imenso a chegar com este tema a mais pessoas que podem realmente estar a precisar. E isso é realmente o nosso foco, é isso. É chegarmos a mais pessoas. E é por isso que estamos a fazer-vos esse pedido. A Isabel está a dizer que a cadelinha é uma fofura. E é mesmo, mesmo lindíssimo. Obrigada. É um machinho, é o samba. Ai, por causa O do cão do laço. Brazuca tinha que se chamar do quê? Samba. Pois é, o samba, já me tinhas dito isso, pois foi. Mas eu acho sempre, é por causa da raça, sabes? Eu acho sempre que é uma cadelinha, porque são tão. Pronto, é mesmo isso, é por serem super fofinhos, são mesmo super fofinhos. É assim, amigos, eu, muito sinceramente, acho que é um tema que dava para nós ficarmos aqui eternamente a falar sobre ele, não é? Mas também nós não queremos expandir demasiado a nível de tempo este direto, até porque vocês também têm um bocadinho mais que fazer com a vossa vida pessoal e pronto, e nós também achamos que mais ou menos uma hora é o suficiente para os nossos diretos, que é para não se tornarem muito maçadores. Peço novamente desculpa pelo ruído que possam ter ouvido hoje, mas é mesmo assim. E eu queria vos deixar só um testemunho meu. O meu irmão faleceu já há bastantes anos, pronto, e eu posso dizer que o luto de um irmão ou de alguém muito próximo é sempre complicado. E nós ficamos sempre com, portanto, aquele acontecimento da nossa vida e é sempre uma marca que fica. No entanto, como o Clayton disse, e bem, no início, é uma hipótese também de um grande desenvolvimento espiritual, porque os grandes desafios tornam-se grandes portas para grandes desenvolvimentos na nossa vida e para alcançarmos compreensões maiores. A morte realmente é uma coisa que transcende o real, porque leva-nos a vários outros campos, e eu posso dizer que aprofundei sem dúvida a minha espiritualidade quando houve o falecimento do meu irmão Marco. É uma coisa que ainda hoje magoa, não é? Porque perdemos alguém que faz parte de nós. No entanto, sem dúvida que a espiritualidade e as terapias que também procurei na devida altura ajudaram bastante. Também deixo aqui um bem-aja à minha mentora dessa altura, a Maria do Rosário, e todas as pessoas que me ajudaram nesse momento, mas como veem também a parte da terapia que eu procurei nessa altura foi muito importante. Porque, por exemplo, quando não se procura uma terapia, se calhar seria mais trabalhoso. Eu diria que seria talvez mais trabalhoso. E eu tive a oportunidade realmente de ser ajudada por uma terapeuta que acabou por ser um modelo para mim a nível das terapias que eu depois vim a desenvolver. É assim, eu por mim, e acho que este assunto daria para falarmos durante muito mais tempo, mas não vos quero tomar também muito tempo do vosso sábado à noite e pronto, não sei se o Clayton terá mais alguma coisa a acrescentar. Só agradecer, Cláudia, mais uma vez a ti e a todos que estão aqui tirando esse tempo para nos ver. Mais uma vez, gratidão, porque você tirar esse tempo para nos ouvir, para nos ver. Só tenho mesmo que agradecer. E para alguém que esteja passando por um momento de luto, né? O que eu tenho para dizer é: vá procurar uma ajuda terapêutica, vá procurar um terapeuta, vá procurar um hipnólogo, ou seja lá na terapia que você se identifica. Porque o interessante é que eu sou hipnólogo, nós somos, amo a técnica que eu escolhi trabalhar, mas eu acredito que qualquer técnica que vem para ajudar a pessoa a sair da escuridão, para mim, olha, eu bato palmas. Então, assim, digo para todos vocês, procurem ajuda, não fiquem guardando dor em gaveta, né?
vai procurar um terapeuta que você se identifica. No nosso caso, somos hipnólogos, mas vai procurar alguém para te ajudar por esse processo. Se você conhece alguém que está passando por esse sofrimento, ajude-a também. Procure entender, encaminhe ela para um terapeuta também. E é isso. Mais uma vez, obrigado a todos. Muito obrigado, Cláudia. E é isso. Beijinho no coração de todos. Obrigada a todos. Beijinho, Cleiton, nós também falamos os dois, falaremos melhor sobre o nosso direto com certeza e falaremos com todos os nossos amigos. Sim, eu já comecei a partilhar, e deixo aqui este desafio aos nossos amigos, partilhem muito porque nós estamos cá para vos ajudar, mas pedimos esta ajudinha da vossa parte, que é partilhas. O David está a dizer boa noite, a Sara também, a São também, a Isabel, a Vera, todos, a família Almeida, vocês são maravilhosos. Olha, Cleiton, adorei estar contigo novamente. A nossa amizade realmente é uma benção para mim e despeço-me de todos com muito amor e muitos beijinhos, está bem? Cleiton, tchau a todos. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.